Trump basicamente colocou a FIFA debaixo do braço, né? Um dos exemplos que é muito pouco lembrado, mas é muito simbólico, é de que Infantino e a FIFA alugaram um andar inteiro na Trump Tower em Nova York, pagam aluguel por Trump. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Desde que chegou a presidente da FIFA, há 10 anos, Gianni Infantino quadriplicou o seu vencimento, passando de 1,4 milhões de euros em 2016 para quase 6 milhões em 2025. Em abono de Infantino, é preciso dizer que com o seu toque de Midas também conseguiu que as receitas anuais da FIFA quadriplicassem. Em ano de mundiais, as receitas atingem níveis estratosféricos. O último teve receitas de 15 mil milhões de dólares, o triplo do conseguido no Brasil, o último mundial que não foi organizado pelo Senhor Milhões. É por esta capacidade de fazer dinheiro, que significa, antes de mais, que há mais dinheiro para distribuir por quem escolhe o presidente da FIFA, que Infantino já tem assegurada a eleição no próximo ano. Poucos são os que se atrevem a fazer-lhe frente, apesar das evidentes informalidades com que gera o organismo e faz escolhas para a sede de cada Mundial que se organiza de 4 em 4 anos. Apesar do anterior ter sido no Qatar e haver uma regra de percorrer as diferentes confederações continentais, dentro de 8 anos volta ao Médio Oriente, à Arábia Saudita. O próximo, que começou com uma candidatura de Espanha e Portugal, passou a incluir Marrocos, em África, e depois Jogos de comemoração do Centenário na América Latina. Fica a volta toda dada e Infantino paga favores. No Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, não faltaram coisas a merecer crítica, mas para os que lhe apontaram o dedo, Infantino pede-lhes que rezem e que se deixem de discursos de ódio. Porque não quer prestar contas respondendo a perguntas. É o que vamos perceber numa conversa com a jornalista Lídia Peralta Gomes. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa. 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Lídia Peralta Gomes. Faz sentido que quem não quis prestar contas sobre o Mundial apareça agora a vitimizar-se pelas críticas que recebeu? Olha, eu confesso que ainda estou, como dizer, abesbílica com este comunicado /texto, quer que seja, que Gianni Infantino publicou, vindo de alguém, como bem referiste, que se escusou a falar com os jornalistas no final mundial, que era uma tradição, deixou de ser uma tradição com Infantino, e raramente se dá aos mídia. Houve uma conferência de imprensa antes do início do Mundial, tal como tinha acontecido no Qatar, a do Qatar, uma célebre conferência em que Gianni Infantino diz que foi discriminado em criança porque era ruivo, na Suíça, entre outros momentos brilhantes, e desde estes dois momentos, ou seja, desde o início dos dois mundiais, Infantino não mais se colocou à disposição dos jornalistas, e convém sublinhar que entre estes dois momentos foram decididos de forma quase unilateral e sem voto secreto os anfitriões dos mundiais de 2030 e 2034. Por isso, naturalmente, não vejo esta forma de comunicar com naturalidade, acho que é perigosa, manipuladora, além de mesquinha, vindo de alguém que não entende ou não quer entender o que é o escrutínio, confundindo ou não, na verdade, com, vou abrir aspas, um discurso de ódio, como ele próprio diz. E há uma linguagem, até por estás a falar desse discurso de ódio que ele refere, há uma linguagem política, populista, de direita, acusando os críticos de espalharem esse ódio. Ele vai ao ponto de pedir às pessoas que rezem para poderem aceder ao lugar de discernimento onde ele julga estar e de onde se vê para ele que foi tudo espetacular, não é? Este Mundial. Sim, é um pouco isso.
Isto não foge muito ao que ouvimos sair da boca do seu amigo Donald Trump. É o mesmo tipo de estratégia de comunicação, de manipulação do discurso, gaslighting, para fazer com que todos nós que criticamos nos sintamos culpados por não termos deixado de lado o que correu mal para apenas apreciar o futebol, que foi de facto muito bom, mas houve demasiadas coisas feias a acontecerem neste Mundial. Sim, por exemplo, ele diz que não houve episódios de violência, todos nós vimos racismo nas bancadas e não aconteceu nada. Aliás, há um dos treinadores adjuntos de uma das equipas que faz sinal de que quer uma paragem que está prevista nos regulamentos e o árbitro não ligou, salvo o erro era do Egito. Adeptos insultados, intimidados, aliás, e vimos o que aconteceu logo que terminou o jogo final, não é? E o presidente da FIFA, o que é que ele está a fazer? Enfiar a cabeça na areia? É claro que, por exemplo, não vimos algo que eu temia, que era termos, por exemplo, o ICE à porta de estádios e isso desencadear episódios de violência, de rejeição nos Estados Unidos. Mas parece que estamos aqui a congratular-nos por o pior possível não ter acontecido. Eu acho que, de facto, nesse aspecto, e apesar de tudo o que tu disseste, que é obviamente grave, mas nesse aspecto o Mundial até correu bem a Infantino. Não creio que este Mundial tenha tido mais ou menos problemas nas bancadas do que outros. Infelizmente existiram problemas e infelizmente isto também não pode ser um barómetro face a tudo o que foi acontecendo fora dos relevados, nem pode ser usado para convencer as pessoas que foi tudo uma maravilha. Ainda assim, fazer um parênteses no que estavas a dizer, aquilo que podia ter corrido mesmo mal era a violência do Estado e não violência acrescida entre claques de adeptos, que também não é muito comum em mundiais, não é? Sim, já aconteceu. Recordo que no Mundial de 98 um polícia francês foi espancado até à morte por adeptos ingleses. Isso não aconteceu, de facto, o que não quer dizer que não tenham acontecido coisas graves nas bancadas deste Mundial e não a maravilha que Gianni Infantino nos transcreveu naquela mensagem no Instagram, nas suas redes sociais. Infantino quer convencer-nos que foi tudo normal, mas há um árbitro que foi impedido de entrar por ser da Somália. A equipa do Irão foi obrigada a dormir no México quando jogava nos Estados Unidos e queixou-se disso, aliás. E o que é que ele disse sobre estes episódios, por exemplo? Estes dois que são aqueles mais marcantes sobre discriminação de equipas que estavam a jogar ou, no caso do árbitro, que podia lá ir e não foi. Quando aconteceu, Infantino encolheu os ombros. Acho que não há outra forma de colocar as coisas. Sobre Omar Artan, o árbitro somali, disse que eram questões de administração do país organizador, neste caso dos Estados Unidos, regras internas que a FIFA não tem poder para contrariar, o que é estranho tendo em conta que a FIFA, nas cidades-sede, dispõe de recursos praticamente só com ganho próprio. Na mensagem que escreveu fala de uns poucos casos de pessoas que não puderam entrar e referiu o facto de as pessoas terem criticado esse facto e não relevando que muitos milhões conseguiram entrar sem qualquer problema, como o facto de um árbitro internacional não poder entrar num país não ser notícia. Quanto ao Irão, a mesma coisa. O nosso bem conhecido Taremi contrariou tudo aquilo que Infantino fala e na altura, estando no Mundial, disse que este Mundial era uma desgraça para o Irão, que os jogadores iranianos foram obrigados a participar do Mundial sem acesso a parte do seu staff, com tudo o que isso implica em termos logísticos e de recuperação, da própria igualdade das condições. Na sua mensagem, Infantino fala de que conseguiu unir dois países em guerra. Acho que isso, para a equipa iraniana, diz pouco. Diz nada. Não diz nada, até porque Infantino, de facto, Taremi refere que apareceu um dia no balneário a dizer que ia tentar melhorar a situação da equipa, mas tal nunca aconteceu. E sobre o episódio da cunha metida por Trump ao próprio Infantino para despenalizar um jogador norte-americano que tinha visto um vermelho, o que é que ele diz sobre isso? O que é que diz o presidente da FIFA? E atira-se novamente a quem criticou o caso, a quem colocou dúvidas sobre esta decisão dos órgãos disciplinares da FIFA.
que foram essencialmente as federações europeias, poucas, ainda assim, e não faz qualquer reflexão, a não ser apontar o dedo, falando de algo que ele diz ser normal nos vários campeonatos mais importantes, um jogador ser expulso e depois penalizado. Confesso que não conheço muitas situações no Mundial, então praticamente... E menos ainda com cunhas de um chefe de Estado, não é? Exatamente, há um precedente do Mundial, que foi na final de 62, em que Garrincha pôde jogar, mas não é um caso que abone muito a favor da FIFA, porque sabe-se que houve uma pressão do governo brasileiro na altura para que o jogador estivesse na final, portanto, nada disto dá uma boa imagem da FIFA, e ele fala disto, que é algo que é comum no futebol. Eu não consigo entender, sem entrar na questão da justiça ou falta dela, eu relembro, por exemplo, o caso do famoso caso do quinto amarelo a Palhinha, quando este ainda estava no Sporting, também houve a anulação da sanção. Eu não sei se é justo, se não é, só quero dizer que houve um brado enorme precisamente por não ser algo comum, por ser algo que levantava dúvidas aos adeptos. Portanto, falar disto como uma coisa normal não é. Que é tirar areia aos olhos dos adeptos. O facto de já ter acontecido não lhe dá normalidade, obviamente. Para fecharmos a nossa conversa, este foi um Mundial com um lucro enorme, o Mundial mais lucrativo de sempre, muito dinheiro, 12 mil milhões de dólares. Infantino vai levar a dele adiante e continuar a mercantilizar o desporto mais popular do planeta. Não se espera que ele no próximo ano não venha a ser reeleito. Não, de todo. Aliás, eu creio que é o Guardian que no final do Mundial noticia que Infantino já tem o apoio de mais de 200 federações, no universo de 211 federações que compõem a FIFA, e até os filiados europeus, ou seja, há muitos filiados europeus aí, de onde vem, que é o continente onde vem mais críticas, alguns focos de encontro. E a UEFA é claramente o organismo mais poderoso de todos aqueles que depois alimentam a FIFA, não é? Sim, mas depois o voto vale o mesmo. Claro. E há alguns focos de incómodo que vêm essencialmente da Noruega, que tem uma presidente mulher, a Lise Klaveness, que é muito vocal, da Alemanha também, mas a verdade é que a maioria das federações europeias já terão dado o seu apoio. Há muito dinheiro a distribuir e, portanto, tem um peso muito grande, não é? Ele faz dinheiro e toda esta gente quer dinheiro. Sim, eu não vejo grande vontade de reflexão do mundo de futebol sobre este reinado de Infantino, sobre este estilo de governação, sobre a sua proximidade com atores políticos pouco recomendáveis, e este comunicado que falamos neste episódio é só um sinal de que Infantino não mudará em nada a sua forma de liderar a FIFA. Luís Neves continua em silêncio, o Chega anunciou uma comissão de inquérito e a pressão sobre Luís Montenegro continua a subir. Mas o Primeiro-Ministro pode remodelar num caso que envolve a justiça? E quer? Nesta comissão política conversaram sobre tudo isto e sobre os timings ideais e possíveis para uma remodelação ministerial, além do papel do Presidente da República nestes casos. No final, todos falam dos livros que levam de férias, incluindo os comissários Vítor Matos e Eunice Lourenço, que não estiveram neste episódio, com comentários de Paula Caeiro Varela, João Pedro Henriques e Liliana Valente, com moderação de David Diniz. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Porque não faz online, stop. Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa, 150 anos virados para o futuro.
Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.